Este é o programa Debate Brasil, eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar sobre uma proposta muito ousada, formulada recentemente pela diretoria da Associação de Engenheiros da Petrobras. Eu me refiro a um documento que aponta 14 razões para a manutenção da Petrobras como uma empresa operadora única dos campos do pré-sal. Nesse momento, tramita no Senado um projeto de lei de autoria do senador José Serra, que justamente pretende acabar com essa prerrogativa da maior empresa brasileira. Para tanto, recebemos aqui no nosso estúdio Felipe Coutinho, presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, e Fernando Siqueira, diretor do Clube de Engenharia. Felipe Coutinho, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Fernando, também aqui pela sua participação no Debate Brasil. Felipe Coutinho, conte um pouco da história dessa iniciativa da diretoria da Associação de Engenheiros da Petrobras. Bom, a iniciativa veio justamente por conta desses diversos projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e que tratam da lei da partilha, quer dizer, de uma revisão, de uma mudança da lei da partilha para os campos do pré-sal. A lei da partilha ela veio substituindo a lei vigente anterior, que era a lei das concessões, e ela foi feita especificamente para tratar dos campos do pré-sal. Essa lei ela foi discutida durante muito tempo, anos no Congresso Nacional, até que ela foi promulgada, aprovada, e ela tem uma série de características especiais para esse campo que foi descoberto pela Petrobras, que é um campo de grandes dimensões e que é um campo que, por causa de suas características, tem baixo risco exploratório. Então, nesse sentido, o nosso trabalho visou esclarecer quais são os motivos que levam a gente a acreditar que a Petrobras liderar a produção do pré-sal condiz com o interesse e beneficia a maioria da população brasileira. Então a gente procurou listar todos os argumentos para poder evidenciar para a sociedade brasileira por que é importante defender a manutenção da lei da partilha e garantir que a Petrobras lidere a produção do petróleo do pré-sal e com isso consiga dinamizar a economia e atender aos interesses mais amplos da sociedade brasileira. Antes de entrarmos nessas 14 razões elencadas, eu gostaria que o Fernando expusesse as razões que levam à existência não somente do projeto que aqui mencionei no início do programa, projeto que ora tramita no Senado, como o Felipe nos lembrou que há, na verdade, um conjunto de iniciativas questionando vários aspectos dessa chamada lei da partilha. Por que isso, Fernando? A que você atribui tanto questionamento em relação a essa lei? Eu atribuo a pressão internacional, né? Porque você vê, os Estados Unidos têm uma reserva hoje de 30 bilhões de barris e consomem cerca de 10 bilhões por ano. Os países europeus, que usam o petróleo como base fundamental do seu desenvolvimento, também não têm reservas. Os países asiáticos, Japão, Coreia e China principalmente, também não têm reservas. Então, quando o Brasil descobre uma província do pré-sal, que tem hoje um potencial dentro de um limite estabelecido teoricamente de 100 bilhões e extrapolando até o limite do mar territorial, pode chegar a 300 bilhões de barris, isso desperta a cobiça internacional. Começou com os Estados Unidos, um mês depois, ter reativado a 4ª Frota Naval e colocado aqui no Atlântico Sul, sob pretexto de proteger o Atlântico Sul. O Atlântico Sul tem Brasil e Argentina. A Argentina já havia desnacionalizado o seu petróleo, então a 4ª Frota veio para proteger, entre aspas, o pré-sal, quer dizer, usar esse poder de pressão sobre o governo brasileiro. Então, sob essa pressão em cima do Congresso, em cima do Executivo, quando o governo Lula corretamente mudou a lei de concessão, que a lei de concessão é péssima para o Brasil, ela dá ao Brasil 10% de royalties e 20% de impostos em dinheiro. Para se ter uma ideia,
os países exportadores têm uma média de 84% da renda do petróleo que exportam e que produzem nos seus países. O Brasil fica com 30% por a lei de concessão em dinheiro. O petróleo vai todo para quem produz. Então, a lei de partilha retomou para a União a propriedade do petróleo. Mas o pior ponto da lei de partilha é o controle da Petrobras como operadora única de 2 pontos, que está entre os 14 aqui, que o Felipe levantou, 2 pontos de foco de corrupção mundial, que existe aí difícil controle, que é superdimensionar os custos de produção, que a empresa é ressarcida em petróleo. Por exemplo, ela gasta 1 bilhão num determinado campo, declara que gastou 1,5 bilhão, e até prova com documentos e manipulações, né? Aí o país ressarce para ela esse meio bilhão, 500 milhões a mais, sem pagar impostos, porque isso entra como despesa de produção, sem pagar impostos, sem pagar royalties, sem pagar nada. Esse ressarcimento, de acordo com a lei de partilha, se dá na forma de óleo. De óleo, exatamente. Então, esse é o primeiro ponto tão difícil de controlar, que criaram a pré-sal petróleo para fiscalizar isso. E o segundo ponto é a medição fraudulenta. Digamos, uma empresa produz 500 mil barris por dia, declara 300 e manda os navios de noite carregados para o exterior sem controle nenhum, ou seja, esse petróleo não paga também imposto, não reverte para o bem do povo brasileiro. Então, essa principal reação à lei de partilha foi a questão, porque eles não estão preocupados com a lei de partilha em si, porque o campo de Libra que foi leiloado no governo Dilma, o maior campo do mundo, teve um editorial tão ruim, um edital tão ruim, que ele igualou a lei de concessão. Tal foi a qualidade ruim do edital do leilão. Então, a implicância é a Petrobras ser operadora única. A Petrobras sendo operadora única inibe esses 2 focos de corrupção que ocorrem no mundo inteiro. Principalmente porque as empresas petrolíferas são as maiores corruptoras e corruptas do mundo. Inclusive, depõem presidente, assassinam presidente, Jaime Roldosa, Henrico Matei. Então, são empresas que não primam pelo escrúpulo, e controlá-las é muito difícil. Então, elas que estão pressionando o Congresso Nacional para mudar a lei de partilha. E o Zé Serra, que na campanha de 2010 prometeu a Chevron, num telegrama do Wikileaks, que se eleito mudaria a lei de partilha, está cumprindo agora. O Wikileaks é essa rede de jornalistas que, na verdade, vem divulgando uma série de documentos secretos e comprometem principalmente o Departamento de Estado norte-americano, não é isso? Exatamente. Então, a iniciativa é a pressão do cartel internacional e dos países desenvolvidos sobre o pré-sal, sobre o governo brasileiro, sobre o Congresso brasileiro, sobre o judiciário brasileiro. Como que você vê essa questão? Porque me parece que essas pressões internacionais têm um forte respaldo interno. Por que razão? É bom a gente refletir e entender a situação da indústria do petróleo mundial hoje. A indústria mundial do petróleo vem passando já há algum tempo muita dificuldade. Quer dizer, as multinacionais do petróleo, que antes no período mais antigo, mais passado, mais distante, elas eram muito vigorosas em termos econômicos, muito pujantes e muito influentes. Elas vêm passando um processo de decadência que se reflete onde? Você pode observar a queda da produção dessas principais companhias, Shell, Esso, Total. Todas essas companhias vêm apresentando queda nas produções. Todas essas companhias vêm apresentando diminuição das reservas. Todas essas companhias vem observando diminuição nos seus resultados econômicos, financeiros. Para fazer frente a essa situação, essas empresas se endividaram e focaram o investimento na exploração e produção, buscando encontrar novos campos para poder manter a sua produção, manter seu dinamismo financeiro. Ocorre que o petróleo novo que vem sendo descoberto, quando é descoberto, é um petróleo mais caro de se produzir do que o petróleo dos campos
antigos, que se tornam maduros e entram em diminuição de produção. Essas empresas, então, no primeiro momento, se dedicaram e focaram os esforços no AIP, se endividaram, atingiram limite no seu endividamento e passaram a fazer o que se chama desinvestimento, abrir mão de ativos menos rentáveis e focar nos ativos mais rentáveis, sendo companhias, inclusive, que têm diminuído de tamanho. O valor patrimonial dessas empresas tem diminuído, elas têm focado em dividendo. Você se refere às antigas chamadas grandes gigantes do setor. Sim. Anteriormente, já houve um tempo em que se chamava de sete irmãs, não é isso? Por que razão essa perda? Isso tem a ver, por exemplo, com a criação de empresas estatais em países produtores de petróleo? Isso influencia sim. O que acontece? Os países produtores de petróleo têm disponibilizado um excedente para exportação cada vez menor na medida que as suas economias vão se desenvolvendo, na medida em que as populações vão aumentando e vão demandando mais petróleo internamente. Isso gera um excedente menor de petróleo para exportação. Ao mesmo tempo, é um fenômeno global que existe uma tendência do aumento dos custos de exploração e produção. Isso se reflete para todas as empresas. Ocorre que as empresas multinacionais, que operam em outros países, têm enfrentado mais dificuldades em aumentar suas reservas com um petróleo que seja competitivo em termos de custo. Por isso, esse fenômeno de elas estarem entrando num ciclo de encolhimento, em termos patrimoniais, visando os dividendos para atender o interesse dos seus acionistas, especialmente os controladores. Nesse cenário de encolhimento e de dificuldade do setor, você vê muitas fusões e aquisições, e aquelas 7 empresas vão cada vez diminuindo mais de número. Hoje são poucas empresas que têm ainda um dinamismo, que estão buscando ativos, inclusive a Shell, a Esso, a Total, são empresas que ainda têm um dinamismo, inclusive estão comprando outras menores, como foi o caso da Shell comprando a BG para entrar fortemente no pré-sal. E o pré-sal vem se apresentando como uma fronteira entre as disponíveis no mundo, que estão abertas para essas empresas, entre as fronteiras, uma das mais interessantes, do ponto de vista de expansão da produção. Por isso que eles vêm com tanta sede e com tanto interesse econômico, financeiro e com tanto lobby em cima dos nossos recursos naturais. Isso se coaduna com essa estratégia que privilegia justamente a exploração e produção de petróleo. Agora, nesse sentido, nossa província do pré-sal estaria extremamente sujeita a uma produção acelerada, caso, evidentemente, nós tivéssemos uma maior vulnerabilidade frente a essas grandes empresas? Sim, esse é um dos pontos dos 14 razões, né? É o primeiro. É o primeiro, né? O primeiro é justamente... você controlar o ritmo de produção de acordo com o interesse do país, porque, como eu falei há pouco, os países desenvolvidos e as empresas do cartel, que, como o Felipe mostrou, já tiveram controle de 90% da reserva mundial, hoje tem menos de 5% do controle, essas empresas estão numa situação complicada, né? Uma insegurança energética muito grande. Da mesma forma que os Estados Unidos, a Europa e o Japão, que não tem um substituto para o petróleo, eu diria que em curto e médio prazo, mas o Felipe, que é um especialista em energia alternativa, diz que o petróleo não tem substituto. Então eles calcaram o seu desenvolvimento em cima desse energético, que é o mais eficiente, né, do mundo, e é fácil de extrair e transportar. Então eles agora estão numa insegurança energética enorme, porque a oferta mundial está caindo, a gente está mais ou menos vivendo o pico de produção. A Arábia Saudita é uma das maiores reservas do mundo, depois da Venezuela. Ela está numa fase de beligerância entre a família Saúde lá, que domina a estatal Saudi Aramco. Então isso cria uma insegurança para os Estados Unidos. O Irã não se sujeita ao controle dos Estados Unidos, então o Oriente Médio é muito controvertido em termos de guerras, etc. Então depender lá do Oriente Médio é um problema sério para os Estados Unidos, né? Na América Latina o Maduro está criando um problema.
Então, se nós não tivermos um controle do ritmo de produção, segundo o estudo de alguns geólogos da Petrobras, o pré-sal pode acabar em 15 anos. Se você deixar produzir, porque é difícil que o Conselho Nacional de Política Energética controle. O Conselho Nacional de Política Energética não controla nada. Eu ia justamente lhe ponderar sobre isso. Do ponto de vista do controle, ou melhor, do ritmo de produção, o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo não teriam muito mais importância nesse processo do que a própria Petrobras? Teria, mas eu não acredito na eficácia deles. O Conselho Nacional de Petróleo é a Lei 12.351 de 2010. Criou um fundo social. Esse fundo social tinha que criar 2 comitês, um comitê de aplicação dos recursos e um comitê de investimento desses recursos. O Conselho Nacional de Petróleo, de Energia, não criou esses conselhos até hoje, ou seja, ele não funciona. É um conselho interministerial que eu não acredito que tenha força para controlar essa produção se forem empresas estrangeiras. E a ANP também, infelizmente, não controla nada. Tem havido aí problemas na Bacia de Campos, como o caso do Campo de Frade, e a ANP não se mostra à altura de controlar. A atribuição é do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, e ele não vai funcionar. E essas empresas não obedecem esses órgãos no mundo inteiro, não vão obedecer no Brasil. Então a única chance de você ter um controle da produção de forma que atenda ao interesse brasileiro, aí o pré-sal pode durar até 50 anos e não 15, você pode produzir, digamos, 11 milhões de barris por dia, consumir 3 ou 4 e exportar o resto. Mas não pode produzir 20 milhões por dia ou 30 milhões, como se você deixar solto, deixar sem controle. As empresas vão querer resolver seus problemas e inclusive ter lucros. E aí o pré-sal pode ser inclusive depredado, né, fisicamente, produzir mais do que fisicamente o reservatório permite e danificar o reservatório em até 30% das reservas. Então, esse é um ponto fundamental para controlar a produção de forma a atender o interesse estratégico nacional. Se não for a Petrobras, não temos chance de fazê-lo. Interesse estratégico nacional. Eu quero que você explicite, Felipe, no próximo bloco, justamente qual é o entendimento da Associação de Engenheiros da Petrobras a respeito desse ponto quando falamos de petróleo. Nós vamos a um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com os engenheiros Felipe Coutinho e Fernando Siqueira. Antes disso, quero lembrar a todos vocês que os nossos programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube. O YouTube veicula o conjunto de programas que temos produzido nesses últimos tempos. E será um prazer contar com a sua audiência também através desse meio. Felipe Coutinho, no bloco anterior, eu justamente deixei no ar a seguinte questão. Do ponto de vista da Associação de Engenheiros da Petrobras, o que significa o interesse estratégico nacional em torno da questão do petróleo? Como que vocês encaram isso? Bom, para a gente avaliar um interesse estratégico na questão do petróleo, o primeiro passo é entender o valor do petróleo. Porque mesmo entre pessoas bem intencionadas, pessoas que têm o propósito e o amor pelo Brasil, o compromisso com o Brasil, o compromisso com a maioria da população, muitas vezes muitas pessoas não têm a consciência do valor que o petróleo tem. O petróleo não é uma mercadoria qualquer, é uma mercadoria especial, é uma mercadoria singular,
o petróleo não é substituível por razão das suas características. Ele é altamente denso em termos de energia e ele é constituído por inúmeros compostos orgânicos dificilmente encontrados na natureza. Então não existe, cientificamente comprovado, nenhum recurso natural capaz de substituir o petróleo em termos de qualidade e em termos de quantidade. Nesse sentido, o petróleo se equivale a um recurso extrativo, um recurso que se obtém por meio da extração. A velocidade com que a gente consome o petróleo é totalmente desproporcional da velocidade com que ele se forma. Por isso, ele é comparável com outros recursos minerais que se obtêm por meio da extração. Então, nesse sentido, a gente pode fazer um paralelo da indústria petrolífera com a indústria da mineração e com a indústria de outros ciclos que o Brasil já viveu no passado, que são ciclos extrativos e que passam necessariamente pelo período de exaustão. Então, qual é a nossa história colonial? A nossa história colonial e neocolonial é uma história de um país que foi feito para servir a interesses estrangeiros. E, nesse sentido, a gente organiza a nossa produção olhando para o exterior. Beneficia uma pequena parcela de brasileiros vinculadas a esses interesses externos que se controlam essa produção das nossas riquezas, visam atender a mercados externos. Isso se passou em diversos ciclos e todos esses ciclos tiveram algumas características comuns, que são o período de ascensão, onde essa pequena quantidade de brasileiros se beneficia e muitas vezes tem até padrões de consumo comparados com os padrões dos centros dos impérios, dos países mais desenvolvidos, mas passa necessariamente pelo ciclo decadente. E no ciclo decadente se socializam os prejuízos, quer dizer, os prejuízos sociais e ambientais decorrentes daquela aceleração da produção daqueles ciclos, eles são socializados e quem vai ter que arcar com as consequências é a maioria da população que não se beneficiou dos ganhos dos períodos prósperos. Então, você ter uma estratégia nacional e um compromisso com o país significa ter um compromisso com a maioria das pessoas, que são as pessoas que vivem do seu trabalho, do seu próprio trabalho, e não vivem da exploração do trabalho dos outros. Nesse sentido, a gente tem que superar essa sina de um país construído visando atender interesses externos e passar a desenvolver o uso dos nossos recursos naturais, não alienar os nossos recursos naturais, mas usar os nossos recursos naturais, agregando valor, no caso ao petróleo, transformando petróleo em derivados, transformando petróleo em petroquímicos, em fertilizantes, para que a gente possa desenvolver uma indústria diversa, complexa, atendendo aos interesses da maioria da população, mas também não se esquecendo de desenvolver a infraestrutura para a produção de energias renováveis, que serão necessárias, cada vez mais necessárias, na medida que a gente vai exaurindo as reservas de petróleo. Ou seja, eu entendo, Fernando, que o Felipe claramente deixa claro que é necessário internalizar todos os benefícios que a chamada indústria do petróleo gera. E mais do que isso, com esses benefícios, criar as condições para um programa estratégico de transição energética. Isso. Como é que você vê o papel da Petrobras, inclusive, nessa tarefa, vamos assim dizer, especialmente não só no sentido de, conforme no bloco anterior foi destacado, exercer de fato um controle sobre o ritmo de produção do petróleo, mas criar as condições para essa transição energética? Olha, um exemplo que eu costumo dar é o exemplo da Noruega. Na década de 70, a Noruega era o segundo país mais pobre da Europa. Vivia de exportar bacalhau. A Noruega descobriu seu petróleo no Mar do Norte, criou uma estatal, que é a Statoil, e administrou corretamente essa riqueza, usando-a em prol do povo norueguês. Por exemplo, criou escolas de alto nível, desenvolveu tecnologia, desenvolveu fábricas de equipamento, hoje eles projetam e vendem plataforma para o mundo inteiro, criou uma empresa de certificação, que é a Det Norske Veritas, que é uma das mais corretas e mais fortes do planeta. Ela fiscaliza no Brasil, no mundo inteiro. Ou seja, a Noruega transformou o país no país mais desenvolvido do mundo, a ponto de, nos últimos 5 anos, ter considerado
como o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta. Tem a segunda renda per capita, tem o melhor bem-estar social, tem um nível de educação fantástico, enfim, é o país hoje mais desenvolvido, só com petróleo. E nós temos cerca de 10 vezes mais petróleo que a Noruega. E a Noruega ainda, além de tudo, ainda tem uma reserva de 9 bilhões, tinha 30, ainda tem 9, depois desse tempo todo, ou seja, produziu no ritmo correto, e tem um fundo soberano já de 900 bilhões de euros para quando o petróleo acabar, o povo norueguês não sentir o baque da perda dessa riqueza. Então, administrar bem um bem do país significa dar um salto de segundo país mais pobre para o país mais desenvolvido do mundo. E nós, brasileiros, temos minérios, além do petróleo, temos minérios, temos biodiversidade, temos um clima que permite plantar o ano todo e temos o petróleo 10 vezes mais do que a Noruega. Então, o papel da Petrobras é desenvolver a indústria nacional, desenvolver tecnologia nacional, desenvolver recursos para a infraestrutura. Você vê hoje, está se discutindo no parlamento a redução da maioridade penal. É uma coisa extremamente controversa, porque não se dá ao jovem oportunidade de educação de alto nível, nem de perspectiva de emprego. Então o jovem vai para a marginalidade. Então o principal problema do Brasil é não aplicar as riquezas em educação, em saúde, em oportunidade para o jovem. E isso tudo o pré-sal pode oferecer ao país. O fundo social é previsto passar a verba para a educação. Educação é o ponto básico para a evolução de qualquer país e para o bem-estar dos brasileiros. Então, o papel da Petrobras é profundamente estratégico para o nosso país. Como o Felipe disse, né, poucas pessoas, poucos brasileiros têm a ideia da importância estratégica da Petrobras. Hoje, eles estão levando um choque aí com a importância da Petrobras, porque essa parada da operação Lava Jato parou o país. Caiu o consumo, caiu o emprego, caiu tudo. Por quê? Porque a Petrobras parou. Então, é uma empresa profundamente estratégica e importante para o desenvolvimento nacional. E a oportunidade do pré-sal é a maior que nós tivemos na nossa história de deixar de ser o eterno país do futuro. Aproveitando essa oportunidade que o Fernando cita em Operação Lava Jato, é evidente que para a Petrobras cumprir essas tarefas estratégicas é necessário, de alguma maneira, uma revisão completa de um conjunto de desvios que estão presentes no chamado padrão de governança da empresa. Como é que você vê esse desafio, Felipe? Com relação ao funcionamento da empresa, para que ela seja mais eficiente e gere mais e melhores resultados para o conjunto da sociedade, os principais aspectos que eu acredito que deva ser implantado são aspectos relacionados à transparência e à democracia no local de trabalho. Quer dizer, e o controle social. Quer dizer, se você conseguir que a empresa seja uma empresa mais transparente, se você conseguir que a maioria dos trabalhadores, que são pessoas que conhecem o seu trabalho, são pessoas competentes, são pessoas honestas, são pessoas comprometidas com a empresa, se essas pessoas, além de executarem suas tarefas diárias, também tiverem responsabilidade de administração e de uma gestão mais democrática, se elas também assumirem essas responsabilidades, esses desvios que aconteceram e essas ineficiências que também aconteceram, que são características da burocracia, tudo isso pode ser superado. E para colocar a empresa a serviço do interesse da maioria dos brasileiros, a gente precisa criar mecanismos de controle social. Os mecanismos de controle social são aqueles mecanismos em que a sociedade brasileira vai poder discutir e definir questões essenciais para colocar a empresa subordinada ao interesse da maioria. Nesse sentido, entra a questão da taxa de exploração do petróleo. São questões que a maioria da população deveria participar e deveria entender, deveria ter um incentivo a refletir e a participar sobre a importância do petróleo, a velocidade que se deseja produzir o petróleo e qual o destino que se deseja dar ao excedente econômico gerado
pela renda petroleira. Então, se a sociedade consegue participar e entender desse debate, ela vai conseguir se apropriar de maior fatia dessa riqueza. E se apropriando de maior fatia dessa riqueza, ela vai poder seguir na direção da sua emancipação, da realização plena das suas capacidades e de uma vida mais digna, uma sociedade mais justa, econômica e socialmente. Então, acho que a empresa pode contribuir na liderança de um projeto nacional de emancipação das pessoas, da população brasileira, que é uma população que tem uma capacidade de trabalho muito grande e que é uma população que merece viver bem. Você já destacou que há uma necessidade de nós valorizarmos o trabalho do brasileiro e termos isso como um norte, na verdade, para o nosso futuro. Agora, hoje, o que nós temos, me parece, é uma ausência no país de um debate mais sério justamente sobre um projeto nacional estratégico. Isso não é um obstáculo muito grande para a compreensão, inclusive, do papel do petróleo, do papel da Petrobras? A gente vive o que a gente pode chamar da armadilha do calendário eleitoral. Quer dizer, as pessoas que se preocupam e se dedicam à atividade política são pessoas cada vez mais preocupadas com o calendário eleitoral, e a influência do poder econômico tem sido cada vez maior nas eleições. Então, isso tem levado que a maioria das pessoas, que são pessoas sérias, são pessoas competentes, são pessoas dedicadas nas suas áreas de atuação, tenha se afastado das questões políticas, das questões sociais, das questões coletivas, mas esse afastamento das pessoas sérias e comprometidas com o futuro do Brasil, esse afastamento dessas pessoas de bem tem criado espaço para políticos de cada vez menor estatura, políticos comprometidos cada vez mais com o poder econômico. Então, esse espaço político tem sido ocupado nessa armadilha do calendário eleitoral, e todo aquele planejamento que se deveria fazer de um projeto nacional de ciclo geracional não é feito. Então, a gente vive desses solavancos, desses sustos, dessas oscilações da economia, e a economia nacional submetida cada vez mais ao interesse empresarial, ao interesse financeiro dos bancos e de um oligopólio, de um monopólio do sistema financeiro, especialmente o sistema financeiro internacional. Um exemplo disso, Fernando, é um dado decorrente das últimas eleições, e me refiro aqui à Câmara Federal. 70% dos nossos deputados federais foram financiados, na verdade, pelas 10 empresas que mais contribuíram para as campanhas eleitorais. Então, isso mostra uma prevalência do interesse econômico no que nós entendemos ser o sistema representativo político do país, pelo menos em termos da Câmara dos Deputados. Esse é um obstáculo gigantesco. Como enfrentá-lo? Um dos pontos, né, que a gente vê é que a política deixou de ser como o Papa Francisco disse, né, o meio mais elevado de defender o bem comum. A política deixou de ser isso para ser um negócio cada vez mais rentável, cada vez mais manipulável e usufruído pelas pessoas de reputação cada vez mais duvidosa, né? Nós estamos vendo, desde 88 eu frequento o Congresso Nacional, essa legislatura é uma das piores em termos de defesa do interesse nacional. Então, a gente tem que combater isso, fazendo com que as pessoas entendam que a participação delas na política, porque, como o Papa disse, né, a política está suja, porque nós, homens de bem, estamos nos omitindo, deixando a coisa para os homens de bens. Você vê que em plena operação Lava Jato, que está ocorrendo, prendendo corruptos, os políticos estão disputando cargos. Quanto maior for o volume de recursos manipulados por um determinado órgão federal, mais disputa por esse maior órgão. Interesse, Maior disputa. Ou seja, eles não estão se conscientizando que eles estão lá para defender o interesse nacional. Então, nós temos que fazer com que a sociedade participe mais, que
os organismos sociais tenham mais participação, que o jovem tenha mais, seja mais voltado para a política. Nós estamos vendo aí que cerca de 70% dos jovens estão abandonando os partidos. Eu acho que isso não é bom. Os partidos são o meio fundamental para a gente fazer uma política de bem social para o país. Vamos entrar para os partidos e influenciar nesses partidos para eles se corrigirem, para assim a gente derrotar essas pessoas que não merecem estar num posto de mando lá no Congresso Nacional. Vamos fazer uma participação, fizemos um movimento de rua, claro, isso é muito positivo. A UNE, na década de 50, foi o principal baluarte, o tripé aí da criação da Petrobras, do monopólio estatal do petróleo, foram os jovens, foi a UNE. E a UNE está um pouco omissa nisso aí. Então vamos pressionar os nossos órgãos estudantis, as nossas organizações sociais, para conscientizar o povo de que é preciso participar, é preciso escolher bem os seus candidatos, não votar naquele que faz mais propaganda, e sim naqueles que eles conheçam, que têm condição de honestamente influenciar para o bem do Brasil. Então a política, eu repito, o Papa Francisco diz, é o meio mais elevado de defender o bem comum. Vamos usar a política com P maiúsculo e esquecer a politicagem, eliminar os políticos indesejáveis do país através da participação total dos jovens e da sociedade em geral. Este é o programa Debate Brasil, hoje conversando com os engenheiros Felipe Coutinho e Fernando Siqueira a respeito da importância da Petrobras como a operadora única e exclusiva dos campos do pré-sal. Eu aproveito e lembro a vocês que os nossos programas estão disponíveis também no YouTube, na internet. Lá você poderá encontrar não somente esta edição com o Felipe Coutinho e Fernando Siqueira, mas o conjunto de programas do Debate Brasil, todos disponíveis lá no YouTube. Assista e dê a sua opinião. Nós vamos a um breve intervalo novamente e voltaremos daqui a pouco com a continuidade dessa conversa importante aqui com Felipe Coutinho e Fernando Siqueira. Não devemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil. Felipe Coutinho, nós já percorremos dentre as 14 razões elencadas pela diretoria da Associação de Engenheiros da Petrobras para justificar, explicar, sustentar a importância da Petrobras como operadora única dos campos do pré-sal, a questão relativa ao ritmo de produção, ao controle sobre os custos dessa produção e ao próprio volume de produção, e especialmente os seus efeitos benéficos que poderemos ter numa cadeia produtiva ligada ao setor petróleo dentro do Brasil. Que outras questões você destacaria como relevantes? A gente pode citar, por exemplo, o aspecto tecnológico e a questão do conteúdo nacional, que você citou também. A gente pode entrar um pouco mais em detalhe da questão do conteúdo nacional. Porque quando a gente fala operação única da Petrobras, dá a impressão que é só o fato de operar. Na verdade, esse termo operação única quer dizer muito mais do que simplesmente operar. A operação única quer dizer conduzir todo o empreendimento, desde as fases iniciais, passando pela definição das tecnologias, seleção dos equipamentos, compra dos equipamentos, instalação desses equipamentos em campo, até finalmente a produção ao longo de toda a vida do campo e aí depois também a desmobilização desses ativos. Então, é a liderança em toda a vida produtiva, a vida útil, desde o empreendimento até a vida efetivamente produtiva dos campos. Então, liderar toda essa cadeia produtiva permite que a Petrobras continue liderando em termos tecnológicos
o conhecimento da exploração e produção em águas profundas. Por quê? Por que a Petrobras é tão bem sucedida na bacia sedimentar brasileira? Isso vem do monopólio estatal exercido pela Petrobras. O fato da Petrobras ter exercido o monopólio permitiu que ela conhecesse a bacia sedimentar brasileira de uma forma muito mais íntegra, muito mais completa, do que se tivesse sido feito sobre outra forma de explorar petróleo no Brasil, se não tivesse sido feito sob a forma do monopólio. Então, essa vantagem que a Petrobras tem, desse aprendizado de todo esse período monopolista, permitiu que a Petrobras conduzisse e realizasse modelos de interpretação do subsolo brasileiro, na bacia sedimentar brasileira, de forma que ela tenha maior sucesso na sua atividade exploratória e de produção. Você se refere a domínio geológico, conhecimento dessa bacia sedimentar. Exatamente, que permitiu que ela construísse a hipótese do pré-sal, testasse essa hipótese do pré-sal fazendo muitos investimentos, corresse o risco e tivesse o sucesso que teve no seu campo, no seu poço pioneiro e continua tendo até hoje com um índice de sucesso e uma produtividade muito alta. Tudo isso foi fruto do conhecimento do tempo em que a Petrobras liderou a produção no Brasil através do monopólio. Nesse sentido, a continuidade da liderança da Petrobras no pré-sal vai permitir com que ela se mantenha na liderança, na medida em que é o aprendizado operacional que retorna os problemas que se encontra, que se testa as soluções que se cria e que com isso vai se desenvolvendo de forma incremental as tecnologias de exploração e produção em águas profundas. Então, nesse sentido, é essencial que para que a Petrobras mantenha o seu know-how e a sua tecnologia e a sua liderança amplamente reconhecida, que ela continue tendo esse papel de liderança, como vinha acontecendo no caso do monopólio estatal, que é a melhor solução para a produção do petróleo no Brasil, mas na medida em que o monopólio hoje ainda não é possível que a gente retome, o fato de ter a partilha e ter a liderança nos campos do pré-sal vai permitir, de forma similar, que a Petrobras mantenha o acesso aos problemas. E o acesso aos problemas vai permitir que a Petrobras continue liderando nas propostas e na implantação das soluções tecnológicas. Então, isso é essencial. Fernando, a cadeia produtiva do setor petróleo é extremamente complexa. Quando vocês destacam esse papel da Petrobras como operadora única, isso não significa, por outro lado, que ela seja a única empresa a, de alguma maneira, pontificar numa cadeia tão complexa. Há necessidade de um conjunto de outras empresas, prestadoras de serviço. Como que você vê o desenvolvimento, portanto, desse tipo de empresa sob controle de capitais nacionais? O Felipe falou a questão tecnológica, né? A Petrobras, tendo a operação, ela tem o feedback operacional, né? Tem a resposta dos projetos e também ela tem é a empresa que mais compra no mercado nacional. É um exemplo que eu sempre dou, na década de 70, o presidente Geisel permitiu que a Petrobras comprasse no Brasil um equipamento de petróleo até pelo dobro do preço internacional. Nós criamos um programa de nacionalização, o Departamento de Produção e o Serviço de Material, e conseguimos visitar empresas com uma vocação parecida e tal, e criamos, fornecendo tecnologia para elas, permitiu-se gerar 5.000 empresas genuinamente brasileiras fornecendo equipamentos do setor petróleo e competindo com empresas internacionais no estado da arte, quer dizer, na melhor tecnologia. E aí a Petrobras proporcionou isso porque ela não só criava condições para as empresas, mas como garantia comprar delas, que não vai ocorrer com as empresas estrangeiras, né? Então, com isso, o Brasil se desenvolveu tecnologicamente e a engenharia nacional cresceu. Também criou-se 3.000 empresas prestadoras de serviço. Eram projetos, inspeção e manutenção. 3.000 empresas especializadas que também foram dizimadas quando o Collor veio e tirou a vantagem que o Geisel deu e baixou as tarifas de importação em 30%, e o Fernando Henrique, em 98, criou o Repetro, que isenta as empresas estrangeiras de imposto e não isenta as nacionais de ICMS. Então, com isso,
as 5.000 empresas foram dizimadas e hoje nós temos, as que restaram, foram compradas por empresas estrangeiras. Essas empresas estrangeiras produzem, faturam aqui e remetem todo o lucro para o exterior, gerando um brutal déficit em contas correntes. Então, a Petrobras, como operadora, não só ela tem condições de continuar gerando tecnologia, ganhando prêmio internacional. Aí eu até disse outro dia na CPI que eu participei, né, que se não fosse a operação, o fundamental para desenvolver tecnologia, as universidades americanas estariam ganhando o prêmio do setor petróleo todo dois anos. E não a Petrobras. E não a Petrobras. A Petrobras ganha por quê? Porque ela tem essa grande vantagem de ser operadora e tem a grande vantagem de repassar esse conhecimento para o mercado nacional, o que as estrangeiras não fazem. A grande questão é que nós vivemos um ambiente macroeconômico onde a abertura financeira é uma marca muito forte desde os anos 90. E, nesse sentido, muitos alegam que a defesa do conteúdo nacional contrariaria leis de mercado, onde, por exemplo, hoje seria muito mais econômico se adquirir peças e equipamentos no mercado internacional. Como é que você responderia a esse tipo de observação, tipicamente do pensamento liberal? Eu acho que esse tipo de pensamento tem uma série de dogmas, né? São verdades autoproclamadas e que se repete tantas vezes até que as pessoas acabam acreditando que são verdades incontestáveis. Não se justifica quando você faz uma análise mais profunda. Quando você tem uma política responsável de maximização do conteúdo nacional, mas tem um compromisso com a competitividade, com a eficiência, quer dizer, você toma medidas evitando que os empresários do setor se beneficiem com superlucros, e isso é possível fazer um controle sobre os lucros auferidos pelos empresários brasileiros em políticas de conteúdo nacional. Se você evita que isso aconteça e promova com que realmente se dinamize a economia, em que essa riqueza gerada seja efetivamente distribuída entre as pessoas que trabalham e que produzem essa riqueza, você garante o objetivo da política, quer dizer, você garante que a renda petroleira ela não fique restrita ao setor, mas ela consiga se distribuir na economia nacional como um todo e favorecer amplos setores da sociedade. Então é preciso ter uma política de conteúdo nacional competente, não é qualquer política de conteúdo nacional que vai funcionar. Não basta dizer política de conteúdo nacional que está feito, é uma política que se tem que implementar, tem que testar, tem que medir os resultados e efetivamente, e às vezes pode ser que você tenha que fazer alguma revisão, justamente evitando que o setor empresarial se aproveite de uma política pública para obter superlucro, sendo ineficiente. Então você tem que cobrar o setor empresarial, você incentivar a participação, por exemplo, de cooperativas de trabalhadores autogeridos, autogestionadas, de forma a que esses trabalhadores possam competir diretamente com outras empresas brasileiras fornecendo os bens e serviços. Você pode, inclusive, ter empresas estatais também participando de setores de infraestrutura, empresas de engenharia de infraestrutura. Você tem empresas estatais, também seria razoável, porque você permitiria que o Estado conhecesse a estrutura de custos e avaliasse o quanto competitivas estão sendo essas empresas. Então, são medidas que podem ser tomadas dentro do âmbito de uma política nacional de conteúdo, maximização do conteúdo nacional, visando que ela seja realmente eficiente. Então, isso é possível de ser feito. Talvez a questão central a ser destacada é que nós temos que superar uma situação de dependência econômica, financeira e tecnológica. E isso deve implicar uma perspectiva de médio e longo prazo, uma perspectiva estratégica, para que eventuais vantagens comparativas que hoje se colocam para outros mercados externos, se reverta e a gente passe a ter uma vantagem comparativa da produção local, doméstica. Me parece que para um país como o Brasil, com tantas potencialidades, isso deveria ser uma obrigação de todos nós. Que outras questões você elencaria, Fernando, dentro desse esforço de sistematização que a diretoria da Associação de Engenheiros da Petrobras fez para fortalecer essa ideia importante da Petrobras como operadora única dos campos do pré-sal? Tem questão por exemplo, a Petrobras contrata no Brasil. Durante o contrato de risco que duraram 13 anos,
empresas estrangeiras vieram, pegaram 200 e tantos contratos, contrataram um geólogo brasileiro. A Petrobras contrata técnicos brasileiros, compra no mercado gerando emprego para brasileiros. Agora, eu acho que o nosso tempo está terminando, eu queria dizer o seguinte, o Serra argumentou que o projeto dele vai liberar a Petrobras da obrigação de ter que produzir o pré-sal. Ora, isso é uma falácia, um argumento fácil, meio sem vergonha, né? Porque a Petrobras é a mesma coisa que você dizer assim, não, vou criar uma lei dizendo que amanhã você não precisa mais respirar nem comer todo dia. A Petrobras foi criada para produzir petróleo para o bem do povo brasileiro. Como tirar a Petrobras da sua finalidade básica, principal? Quando ele faz essa defesa, ele não, na verdade, não objetiva acelerar a produção do petróleo? O seu intento não é extrair esse petróleo do pré-sal no tempo mais curto possível? O principal objetivo é facilitar a entrada das empresas estrangeiras, né? E aí, claro, o ritmo da produção, como eu falei no início, fica incontrolável. Mas a principal finalidade dele é cumprir o que ele prometeu a Chevron. Se eleito, eu vou acabar com o contrato de partilha, porque o contrato de partilha desagrada as empresas estrangeiras. Recentemente também ele declarou que o projeto dele é patriótico. Aí eu diria que ele é tão patriota quanto o Barbosa Lima Sobrinho, só que acho que andam tomando alguns remédios aqui, ele tem a impressão que nasceu nos Estados Unidos, então a pátria dele não é a mesma do Barbosa Sobrinho, Barbosa Lima Sobrinho, que é um dos maiores patriotas que a gente teve aqui no país. Né? A dependência e o subdesenvolvimento consequente a essa dependência me parecem as duas questões mais essenciais de pensarmos nesse momento. Um momento muito grave de crise internacional, um momento onde internamente temos muitas indefinições e a nossa Petrobras na berlinda. Quais são as suas expectativas de curto prazo, Felipe? Eu espero que a gente consiga superar esse momento altamente regressivo do ponto de vista político e social brasileiro, que a gente vive um momento bastante difícil, e eu acho que tenho esperança de que a gente consiga reunir os trabalhadores sejam capazes de se articular, se unir e de uma forma organizada, junto com os estudantes, junto com os aposentados, consigam se organizar para sair daquele movimentismo que até pouco tempo movimentou o Brasil, em julho de 2013, sairmos desse efeito apenas sazonal do movimento para ser um movimento mais organizado, que seja capaz de unir as camadas trabalhadoras, os aposentados e os estudantes do Brasil, para que a gente consiga construir o país que a gente merece. Então, a minha esperança e o meu trabalho voluntário é no sentido de tentar construir essa alternativa, e eu tenho esperança que o tempo histórico se acelere em algum momento, a gente consiga construir essa alternativa. E frente a essas ameaças a esse papel da Petrobras que encontram-se em discussão dentro do parlamento brasileiro, não só no Senado como na Câmara. Você inclusive mencionou há pouco a sua participação em uma CPI. Como é que você vê esses desafios no curto prazo? Como o Felipe falou, eu vejo que nós precisamos, estudantes, trabalhadores, movimentos sociais, lutar por um projeto de país. Porque os nossos políticos só têm projeto de poder. Eles estão lá se articulando o tempo todo como obter recursos para se manterem no poder. Então nós temos que quebrar essa cadeia maléfica. Temos que cobrar dos nossos dirigentes, dos nossos políticos, dos nossos governos, um projeto de país que planeje em médio e curto prazo para utilizar esses recursos imensos que a gente tem e revertê-los em prol do povo brasileiro. Acabar com esse projeto de poder, ou diminuir esse projeto de poder, e trabalharmos num projeto de país que não tem. Nós não temos, no nosso governo, nos últimos 20 anos, um projeto de país, e sim projeto de se manter no poder.
de se eternizar no poder. Temos que juntos quebrar essa cadeia. E principalmente acho que vivemos, Felipe, um momento onde se faz muita apologia das chamadas forças de mercado. Ocorre que essas forças de mercado todas têm, de alguma maneira, uma cor nacional. E, evidentemente, agora que a presidente Dilma encontra-se nos Estados Unidos, mais uma vez levantamos nossas preocupações com a chamada ingerência externa. Os chefes dos executivos de estados nacionais importantes usam esse poder principalmente para fortalecer os interesses das suas empresas. E aqui eu me refiro claramente ao presidente Obama, que, de maneira muito clara, sempre explicitou esse tipo de preocupação. Você tem esperança que os nossos governantes também venham a encarnar, em determinado momento, o interesse não só das empresas, mas principalmente dos trabalhadores brasileiros? Eu acho que os governantes brasileiros, de certa medida, também defendem interesses imperialistas do Brasil fora do país. Quer dizer, essas empreiteiras, o próprio sistema financeiro, as mineradoras. Você tem diversas empresas brasileiras que atuam no exterior com o apoio do governo brasileiro, dos governos recentes do Brasil. Então, o Brasil também, de certa forma, também amadurece nesse imperialismo que disputa mercados, matérias-primas e assalariados no mundo inteiro. Ocorre que a nossa luta, a nossa mobilização deve ser para superar o que sofremos do imperialismo yankee, mas ao mesmo tempo não defendendo o imperialismo brasileiro. Uma versão de subimperialismo voltado principalmente para a América Latina, para a África, não é? Felipe Coutinho, Fernando Siqueira, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no programa Debate Brasil. Quero lembrar a todos vocês que o conjunto de programas, e essa edição especialmente, encontram-se disponíveis no YouTube, e contamos com vocês para a próxima edição do nosso programa Debate Brasil. Muito obrigado.